Dom José Falcão, essa pergunta é interessante. No livro de Levítico, a lei que proíbe diversos tipos de alimentos, diversos tipos de consumos de animais, mas também no livro do Levítico, a lei que proíbe que um homem se deite com outro homem, como se fosse uma mulher. Por que as leis sobre alimentos, os animais e outros tipos de realidades colocadas em Levítico foram abolidas? E a lei referente ao homem com outro homem não foi abolida e permanece sendo um erro? Qual é o critério da igreja para desfazer de algumas e permanecer outras leis? O critério é Jesus, que disse em Mateus 5,17: não julgueis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. A perfeição do Antigo Testamento é Jesus. Jesus não aboliu nada do Antigo Testamento, levou à perfeição. Como se leva à perfeição prescrições do Antigo Testamento? No próprio capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, nos versículos 21, 22, 27, 28, 31 e 32, Jesus diz a respeito de vários assuntos. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Isso, eu, porém, vos digo. O critério é Jesus. Jesus na sua pessoa, Jesus na sua pregação e Jesus na pregação da sua igreja. Lucas capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Portanto, Jesus, no que ele disse em pessoa e no que ele disse pela sua igreja, que está consignado no Novo Testamento, esse é o critério para saber se uma norma foi aperfeiçoada ou ela conserva toda a sua atualidade. Enquanto eu falo, vá procurando sobre esse assunto o que é que o próprio Jesus diz por meio do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1, de 26 a 28, e depois a 1 aos Coríntios, capítulo 6, de 9 a 11. Convém lembrar que certas coisas Jesus não quis dizer durante sua vida pública, ou se disse, Deus Todo-Poderoso não considerou necessário que tudo aquilo que ele disse fosse colocado nos 4 evangelhos, mas, como ele mesmo disse, tenho muitas coisas a dizer-vos, mas não podeis suportá-las agora. Mais para frente o Espírito Santo vos revelará, etc, etc. E isso se aplica a essas duas prescrições que nós vamos agora ver no Novo Testamento. São prescrições que reiteram a doutrina do Antigo Testamento sobre esse comportamento. Então, é preciso ler o Antigo Testamento à luz do Novo e constatar o seguinte: o Novo ratifica ou não aquilo que está no Antigo. No que toca a esse comportamento, vejamos o que diz o apóstolo Paulo, por meio de quem Deus Todo-Poderoso falou. Não podemos esquecer que os capítulos 2 e 3 do Apocalipse de São João, o próprio Jesus diz para São João, ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve o que eu vou dizer agora. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve o que eu vou dizer agora. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve o que eu vou dizer agora. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve o que eu vou dizer agora. O mesmo ele, pelo Espírito Santo, revelou a São Paulo e, portanto, é a palavra de Cristo por meio da pena do apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 1, de 26 a 28. Por isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejo uns para com os outros,
cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos seus sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno. Bem, aqui eu acho que já foi dita a resposta. Qualquer norma moral do Antigo Testamento que é reiterada pelo Novo Testamento, eu não vim abolir a lei e os profetas, vim levá-los à perfeição. O Antigo Testamento é continuado e aperfeiçoado no que toca a comportamentos morais. É preciso ver os comportamentos do Antigo Testamento que são ratificados no Novo Testamento. Aí se aplica, eu não vim abolir a lei e os profetas, vim levá-los à perfeição. O senhor citou Coríntios. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Pronto, está respondida a pergunta. Dom Falcão, a gente pode entender isso mais ou menos, não de maneira exata, absoluta. A gente percebe que o Antigo Testamento, na lei de Moisés, tinha ali leis rituais, muito ritualistas, leis jurídicas e também preceitos morais. Parece que Cristo priorizou os preceitos morais, os 10 mandamentos que vêm do Antigo Testamento e outras coisas. Mas parece que as leis rituais e jurídicas, parece que essas foram abolidas. Podemos raciocinar mais ou menos assim? O apóstolo Paulo diz que nosso Senhor Jesus Cristo veio derrubar o muro de inimizade. Ele aboliu a lei e seus decretos. Temos na carta aos Gálatas. Mas, no próprio contexto, nós percebemos qualquer preceito, qualquer norma, ou mais precisamente, qualquer interpretação do Antigo Testamento que levava a uma divisão, a uma separação, judeus e não judeus, judeus e pagãos, isto é, salvos e condenados. Essa era uma concepção fruto de uma interpretação, digamos, rigorista, por que não dizer nacionalista da lei de Moisés. Isto é, uma visão que colocava judeus de um lado, os salvos, e os demais, os condenados. Cristo Jesus veio derrubar esse muro, veio derrubar qualquer normativa incompatível com o preceito da caridade, porque Cristo morreu por todos, já não há judeu, nem pagão, homem ou mulher, etc. É uma expressão do apóstolo Paulo. No que toca a ritos, no que toca a liturgia, me parece que é muito importante ler a carta aos Hebreus, que é uma longa dissertação teológica que faz um paralelo entre o culto judaico, baseado na tribo de Levi, não é? E o novo culto, Cristo sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. No Antigo Testamento nós temos um culto baseado no sacrifício de animais impuros, de animais irracionais, no altar, no templo e no sacerdócio levítico. A nova aliança é baseada exatamente numa pessoa. Destruam esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Jesus falava do templo do seu corpo. Agora nós temos um outro culto, porque temos um outro templo, porque temos um outro altar, porque temos um outro sacerdote, porque temos uma outra vítima. Isso significa, diz a carta aos Hebreus, que o culto levítico está fadado a desaparecer. Portanto, o que é pré-figuração, o que é preparação, dá lugar ao novo culto, à nova lei, à nova aliança, ao novo sacrifício, ao novo altar, à nova vítima, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.